Bom, meu nome é Fabiano Bastos Sampaio, eu sou de uma família já de jussistas, né? Tenho influências fortes ali para começar a participar do grupo da minha irmã Caroline, do meu irmão Gustavo. Então, eu fiz o encontro do número 68, então, em abril de 2003. Então, participei do grupo aí ativamente até 2010, onde sempre participei ativamente do grupo, né? Tá certo que quando eu fiz o encontro foi engraçado, que eu fiquei uns 3, 4 meses fora do grupo, e daí meu irmão me puxou, ó, Fabiano, ninguém fez encontro, e daí não participou mais do grupo e tal. E depois disso eu comecei a participar, e comecei no ano de 2014, ajudava na liturgia da coordenação, daí 2005 fui vice-coordenador, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 coordenador. Só não lembro 2010, não tenho com exatidão, mas eu acho que ainda fui. Será que foi Banana? Eu tenho certeza que foi até 2009, porque daí em 2010 eu casei, eu não lembro se eu estava na coordenação ou não. Até perguntei para a Cleidiana, porque não tinha ata nenhuma para lembrar, porque você nunca grava assim com exatidão os anos que você participou, né? Mas, enfim, eu adorava muito participar da JUSC e por um bom tempo aí, longo de 7, 8 anos aí, eu levei a JUSC como se fosse a minha principal família, né? Porque participava ativamente de tudo quanto era atividade do grupo e sempre me esforçava para sempre deixar o grupo de pé e sempre fazer com que novas pessoas participassem do grupo. E eu sempre era muito idealista, assim, eu sempre gostava que o grupo fizesse mais coisas de ação, sabe? Então a gente sempre promovia com os jovens confraternizações de outros grupos, né? Os próprios retiros com trilha foi uma adaptação que a gente fez nas nossas coordenações ali e se iniciou, né? Eu estava na primeira trilha. Na verdade, o primeiro foi tirado de uma trilha que a gente participou em Monte Carlo. Só que era só trilha, né? E daí a gente trouxe a ideia da trilha com retiro, né? O retiro com trilha. Então, isso, lá era só trilha sem retiro. Acho que foi em 2003 também, se eu não me engano. Foi uma das primeiras atividades que eu participei do grupo, assim, que me marcou bastante. Foi Monte Carlo, né? Então a gente tinha duas equipes ali para participar e foi um evento bem bacana, assim, que era basicamente um dia de confraternização e de gincana, né? Então teve momentos de orações, mas eram poucos, né? Não era tão a fundo igual o que a gente trouxe para os retiros, que era juntou a espiritualidade e também a parte das brincadeiras ali da trilha, né? É como eu te falei, quando eu fiz encontro, eu não dei muita bola assim pro grupo, sabe? Ah, fiz encontro meio que por obrigação pela família de vir há muito tempo ali, eu já sabia alguns segredinhos do encontro, porque daí era inevitável, né? Meus irmãos trabalhavam em encontros e eu, um ou outro segredinho sempre escapava, né? E assim, no início eu não dei muita atenção ao grupo, mas quando você começa a aprender que o grupo te traz uma lição de vida, que você realmente se apega ao grupo, assim como se fosse uma família, você se sente comprometido com o grupo, sabe? É isso que eu digo, assim, quando você chega e abraça o grupo de uma forma que você tem aquilo ali como sua família, igual eu falei, por longos 7 anos aí a gente deixava até
vinha almoço em família para estar participando do grupo, né? Era uma coisa que na época nos motivava a sempre estar em ação com outras pessoas, com outros jovens, o próprio entretenimento do grupo, a interação com todos os jovens, era o que me motivava sempre a participar, sabe? Eu acho que o principal motivador do grupo sempre foi as amizades e a interação entre todo mundo, né? Você tá, de certa forma, ligado com as amizades, as festas que a gente fazia. Não era bebedeira e tudo mais, eram umas festas assim, legal, com fraternização, coisas que a gente se conectava cada vez mais, né? Então eu vejo assim que na época que a gente participava, e acredito que hoje também não mudou-se tanto, só que existia uma visão de dentro do grupo e agora tem uma visão de fora, né? Então você tá analisando de fora, então tem sempre aquela questão assim, qual foi a melhor época do grupo? Daí tem gente que fala, não, na minha época era assim, assado, assado. Que era a melhor época, mas só que a melhor época do grupo é aquela que você participa, que você está interagindo, que você está conectado com o grupo, né? Com os objetivos e com tudo que o grupo tem a oferecer, né? Eu acho que assim, a questão os jovens não se... Claro que mudou-se talvez a mentalidade. Tem que fazer, né? Exatamente, antes não tinha-se muito o que fazer, então você acabava com o quê? O pessoal também era mais assíduo na igreja, se via-se assim, a religião você estava mais presente, né? Então, de certa forma, a religião trazia você para o grupo e também as próprias amizades do grupo se conectavam para que você permanecesse no grupo sem desfocar muito, né? Hoje em dia você tem N, N coisas para se fazer, até o próprio celular te tira muito do conforto de você, ao invés de ir para uma reunião da Jússia, vou ficar aqui de boa em casa, no celular, assistindo uma Netflix. Então, se mudou bastante isso, né? Mas eu acredito que, com relação ao jovem, assim, não tem muito que a gente julgar, porque também a nossa época já se passou, né? Então, a gente tem, se fizer qualquer, eu tá julgando o jovem de hoje em dia, que, pode ser mais desleixado do que na minha época, mas só que naquela época eu era jovem, eu sabia o que se passava, né? Hoje eu já estou por fora, então eu não sei da realidade de cada jovem e o pensamento de cada um, né? Eu peguei umas épocas assim no grupo da Jusce que tinha várias tretas assim que a gente ficava sempre preocupado com o ego da Jusce, sabe? Perante a outros grupos. Que tinha, não sei se você lembra da época do Judique, que surgiu para fazer vamos dizer assim, fazer uma cópia da Jusce com algumas modificações e acabavam denegrindo a imagem do grupo, né? Então a gente tinha uma preocupação grande com o nome da Jusce, né? De não, porque você fala, era uma pastelada da Jusce, é uma rifa da Jusce, todo mundo ajudava na época, né? Então a gente tinha muita preocupação com o nome Jusce perante aos outros grupos e teve alguns atritos ali, porque eu sempre tive a Jusce como mais ação, sabe? De agir mais, de tentar fazer alguma coisa pela comunidade, tanto que a gente tentava sempre se organizar para deixar o jovem ativo perante a igreja. Então é questão da roda, né? Então a preocupação maior assim que eu vejo era sempre em manter a Jusce sempre ativa, né? Com vários participantes e a gente poder estar atuando e perseverando no grupo, né? E a gente almejava assim que a Jusce tinha que ter vida longa e sempre ter gente atuante participando, né? Eu acho que assim os primeiros encontros que você se sente
importante perante o grupo, assim, você começa a ter uma conectividade maior com o grupo, sabe? Acho que os primeiros encontros, assim, foi o que me marcou bastante. Eu lembro do papel que eu fiz, que era o Ricardo Stangerlin me derrubando no chão, que era aquela historinha do amigo da guerra lá. Pô, eu ficava mais feliz de fazer simplesmente um papel que você caía e ficava no chão, sabe? Você tinha um amor inexplicável, assim, um amor que você começa a se conectar com a Jusce por pequenas coisas e se sente importante para fazer, sabe? Então, foram vários momentos no grupo assim que me marcou bastante. As confraternizações que a gente fazia bastante. Inclusive, foi numa dessas confraternizações que eu conheci minha esposa, né? Então, estamos até hoje juntos. Então, foi depois do encontro, a gente fez uma confraternização no núcleo. E ali a gente começou a namorar e estamos até hoje, né? Então, questões de missas no interior que a gente ia cantar, fazer liturgia, que eram pequenas coisas que sempre nos marcavam bastante pela questão de sempre deixar o grupo ativo e sentir que a Jússia era importante para a comunidade, sabe? Isso, orgulho e justiça, exatamente. É engraçado, até tem um momento bem engraçado que aconteceu no encontro aí, mas eu fiquei muito de mau humor aí, daí não vou contar a sua história aí. E daí falei, ó, pessoal, preciso de ajuda em tal lugar e tal. Daí eles começaram a trocar. Ah, Fabiano, você vai lá primeiro limpar as tuas cuecas lá. Daí eu falei, cueca? Daí não devia nada, né? E eles aprontaram essa sacanagem, né? Foram lá na minha mochila, pegaram uma cueca, sujaram de chocolate e falaram, olha aqui, ó, tudo cagado aqui, ó. E aí o Serginho ainda pegou e lambeu, ó, e é merda, e é merda. Assim, do momento mais triste do grupo, né? Então, assim, esse momento de adversidade, assim, que o grupo se realmente se uniu, né? Várias pessoas se uniram e o Frei Lindolfo também foi junto nessa de realmente barrar eles, porque nesses momentos de adversidade o grupo se uniu, sabe? E como eu estava te falando ali do Frei Lindolfo, ele foi injustiçado porque ele era ranzinho assim, mas ele tinha um coração muito justista, sabe? Se alguém dentro da paróquia falasse mal da Jusce, ele defendia. E nesse momento ele defendeu a Jusce da, com relação a esse encontro que foi feito, porque foi meio que um plágio assim, da Jusce, do encontro da Jusce. Não vou citar nomes de quem estava na coordenação desse grupo, mas era assim uma cópia mal e porcamente da Jusce barata, com certos tipos de liberdade assim também para o jovem que não era a nossa índole assim, porque a gente sempre foi muito rigoroso. Esses momentos assim eu vi que o pessoal se uniu bastante para tentar não baixar a moral do grupo e mostrar que realmente a Jusce estava aqui para há anos já, sem fazer coisas ruins, né? E um dos momentos também que nos marcou bastante assim foi nunca me esqueço que eu não gosto de velório, não gosto de ir em velório, nem de enterro, nem de ir em cemitério, assim, tenho um pavor enorme, sabe? Até tive umas crises de ansiedade por causa disso, do medo da morte. E na época que eu era coordenador, faleceu a mãe do Nerd, e eu tive que falar algumas palavras no velório ali, e puxar aquela oração, assim, foi um dos momentos assim que eu me lembro até hoje, foi um momento muito triste. Não sei nem como que eu consegui falar num velório, porque eu tinha um certo pavor, sabe? E uma coisa fora do grupo que me marcou muito também foi o Brian também.
que me afetou muito, porque eu saí da Jusce e ele começou a participar, né? Então a gente tinha uma ligação assim, ah, era amigo assim, mas não muito próximo, né? Mas a gente, o Jussista, exatamente. E daí ele acabou falecendo assim também fora do grupo, foi uma coisa que me marcou bastante, sabe? E me deixou bem baqueado assim com essa questão, porque até lembro do grupo, o esforço enorme que o grupo fazia com relação às pasteladas e tudo mais para que ele conseguisse verba para se tratar do câncer, sabe? Então, uma coisa que me deixou bem marcado assim, queira ou não queira, faz parte da Jusce, né? Ah, as minhas referências na Jusce sempre eram o Ricardo Stangerlin e o meu irmão, né? O Gustavo. Então, é, eram umas referências assim. E, é claro, tem muitas pessoas que a gente começa a admirar dentro do grupo, que a gente vai trabalhando ali, e pessoas que realmente marcam o grupo, né? Também comecei a trabalhar com Banana ali também, pessoas que dão o norte sempre para o grupo quando você está iniciando e queira ou não queira, quando você começa no grupo, você vai vendo aquelas lideranças e começa a querer ser espelho, né, daquelas pessoas, né? Então eu me inspirei bastante no Ricardo Stangerlin, no Gustavo, também no Banana. Então são pessoas assim que marcaram. É claro que não vou começar a falar nomes porque a gente acaba sempre esquecendo de várias pessoas que passaram por aqui, mas tinha muitas pessoas que também marcaram a época que a gente teve uma ligação forte e que, motivos da vida, a gente vai se distanciando e acaba perdendo totalmente o vínculo, né? Até puxando um gancho agora que você falou ali, a questão de como que era a juventude, né? Você vê que eu ainda peguei uma época assim que eu fiz encontro e era muito taxativo e era muito rigoroso, né? E acabei sendo uma pessoa dentro do grupo assim que era muito rigorosa com as outras pessoas. Talvez eu poderia ser um pouco mais maleável na época que eu trabalhava na Jusce, mas também é questão que é da personalidade da pessoa também, né? Então, eu sempre tinha como espelho que se você tinha um segmento firme, você ia seguir firme, né? Se fosse mais maleável, talvez mais deixasse mais à vontade, talvez o grupo hoje não tivesse aqui hoje. Então, sempre tive como um preceito assim do grupo ser focado assim na questão de rigidez e ter um norte, né? Eu estou tentando, não seria o objetivo, mas questão de princípios, né? Princípios. A gente sempre cuidava bastante da imagem do grupo, né? Apesar de ninguém, igual você falou, ninguém era santo. Tinha uma festinha, vamos tomar um pouco, tomava, mas nada de excesso também para não prejudicar a imagem do grupo, né? Porque, nossa, ia ficar muito feio. Nossa, Fabiano, coordenador da Jusce, vive bebendo e tropeçando nos cantos, né? Então, ficava ruim para a imagem do grupo, né? Então, a gente sempre tinha isso como princípio, né? De não denegrir a imagem do grupo, sempre tentar, fazer uma festinha, mas vamos tomar com responsabilidade, vamos tomar, tomasse bastante, mas ficava em casa, de boa, não saía fazer fiasco, né? Cara, eu, eu brinco assim que a primeira política que você pratica é dentro do grupo da Jusce, né? Porque, queira ou não queira, tinha a questão de politicagem, assim, eu digo de alguém ser mais influente do que o outro, de alguém influenciar mais as pessoas para um lado certo e outras desvirtuar para um lado errado, ou um querer puxar outra vez do outro, coisa normal assim que acontece, né? Na verdade, tem um objeto aqui que quando você pega ele na mão assim, já começa a dar uma tremedeira, que é nos encerramentos de encontro, quando você pega a cruz. A cruz do cedro
Eu acho que é o objeto ícone assim, da Jusce, é aquele momento, porque eu acho que o encontro em si é um momento de renovação do grupo, né? Porque fatalmente, se não tivesse encontros da Jusce, não se teria Jusce com 50 anos, né? Então, é um momento de. Eu acho que para quem está participando do grupo, é um momento chave para estar lá dentro participando. E para aquele que vem fazer o encontro, é o amor à primeira vista para Jusce, né? Então, você pegar aquela cruz de cedro ali no momento de encerramento do encontro é alguma coisa assim extremamente gratificante e poder gritar missão cumprida. Então, a sensação de você falar aquelas palavras assim, hoje, tal dia, declaro encerrado determinado encontro, é uma coisa assim que marca bastante, sabe? Pode ter certeza que essa cruz no encerramento do encontro ela fica pesada. Fica pesado que você até no falar o declarar o encerrado encontro, o cara treme na base, literalmente, porque é um momento assim, até hoje quando eu falo eu me arrepio, sabe? Sim, né? Claro que lá no início teve a colaboração de vários casais, famílias, tudo mais, mas só que propriamente o grupo andou aí por mais de metade desses 50 anos aí sem praticamente um dirigente espiritual à frente. Sempre a gente tem que correr, pelo menos na minha época era assim, né? Não tinha um dirigente espiritual que vinha aqui todo sábado na reunião puxando. Então eu acho que vai muito das premissas do grupo, assim, de você pegar os princípios do grupo e levar à frente, sabe? Então eu acho que cada pessoa que começou, igual eu falei ali, a questão do encontro, que é a renovação de novas pessoas que vêm para o grupo, e é também a renovação daquelas pessoas que participam do grupo e, de certa forma, estão lá no encontro trabalhando, se motivam mais para estar ali em cada encontro, né? Porque é marcante, realmente, pelo menos na minha época, assim, trabalhar no encontro era uma coisa gratificante, era uma honra. Então, tinha encontros que era muita gente trabalhando, e tinha outros que a gente reduzia a questão de pessoas trabalhando, então, assim, sempre tinha pessoas que ficavam de fora, então a gente notava que as pessoas que ficavam de fora ficavam muito chateadas, né, por não estar participando ali, mas eu vejo que o sucesso, o grande sucesso da Justa, eu acho que é a juventude estar unida por um ideal, né, que é Cristo, né, então a gente faz muitas coisas sem olhar a quem, mas a gente sabe que é sempre pensando no ideal de Cristo, né? Então, eu acho que isso é que perseverou para o grupo ficar aí por esses 50 anos. A questão, assim, cada um que vai na coordenação dá um rumo diferente para o grupo e sempre com o mesmo objetivo para que ele tenha assim, uma continuidade, né? Até a gente fazia muitas reuniões, o que aconteceria se o grupo acabasse, né? Então era um baque, assim, quando você fazia certos questionamentos, mas aonde o grupo vai acabar? Então, sempre se tinha esse receio que o grupo tivesse uma continuidade e nunca se acabasse, né? Então, realmente, passou por várias adversidades aí, até na pandemia. Eu, como estou muito fora do grupo, nem sei como que procedeu. Eu lembro que nas redes sociais vocês faziam algumas lives também, né? Eu só tenho a agradecer muito a Jusce pela pessoa que eu sou hoje. E você, queira ou não queira, você começa a sua vida na juventude estando na Jusce e você consegue ser, quem sabe, não que eu seja uma pessoa, diga que eu sou uma pessoa extremamente boa, mas a minha índole, o meu caráter, eu devo muito a Jusce, sabe? Que
eu digo que ele transforma as pessoas para que vá ao caminho correto, sabe? Então sempre não indo para as coisas erradas, caminho das drogas, que a gente sabe que hoje a juventude se desvirtua muito, então eu acho que o grupo tem um papel muito importante e ele tem um papel importante na formação de cada um, sabe? Então eu devo muito da minha personalidade à Jusce, porque assim, você queira ou não queira, começa a participar da Jusce, você começa a ficar responsável por isso daqui tudo e você começa a se tornar uma pessoa melhor, ter um caráter melhor por causa da Jusce. Então ela realmente transforma pessoas. Então realmente eu só tenho a agradecer a Jusce por fazer parte da minha vida, né? Então, nesse sentido, sabe? As amizades também que a gente leva dentro do grupo, a gente sabe que quando a gente participa do grupo e às vezes está à frente da coordenação e dentro do grupo se tem bastante amizades, mas também se tem bastante intrigas pelo fato de um pensar diferente do outro. Então, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte no período que eu participei aí da JUSC e também pedir desculpa, às vezes pelos momentos que eu realmente era muito rígido e é claro, a gente se sente com o dever de levar o grupo à frente e às vezes a gente acabava sendo um pouco estúpido, um pouco ranzinza a certas horas e, e uma coisa importante também é as amizades que você leva do grupo, né? Também, apesar de que você vai ter grandes amizades no grupo, você se não perseverar, essas amizades acabam se distanciando, né? Então, eu realmente tenho a agradecer a Jusce pelos amigos que eu tive aqui e pela pessoa que sou hoje. Eu acho que significa uma família, né? Uma família que você cria aqui dentro da Jusce você vai levar para o resto da vida. Assim, apesar de forma que eu saí do grupo assim, me distanciei bastante e saí de certa forma magoado do grupo, mas você nunca deixa de ser jussista, né? Então é uma coisa que você leva pro resto da vida. Então por mais que você não esteja participando da Jusce, mas quando você ouve falar da Jusce, opa, parece que o olhinho da gente brilha, né? Ah, fiz parte desse grupo, né? Então é uma coisa bem gratificante, assim. Então é o que eu digo, são épocas diferentes e eu acho que a gente, quando está aqui dentro do grupo e faz parte do grupo, a gente sempre está disposto a levar o grupo da melhor forma. E às vezes a melhor forma hoje em dia que era feito antigamente, pegar a mesma receita de bolo não vai dar certo hoje. Então, claro que a essência da Jusce é sempre a mesma, mas a conduta e a forma de conduzir são diferentes. Né? Essência é tudo. Então, por isso que a gente brigava muito com o pessoal do Kairos ali, a questão de essência. Eu sempre tinha isso. E hoje eu entendo assim perfeitamente que a gente poderia unir os dois grupos, unir entre aspas, né? Mas conviver em harmonia sem muita treta que era antigamente, e tinha que era um baque ali de umas intriguinhas de um grupo com o outro, né? Um era mais oração e outro era mais ação. Então dá para conciliar. Então, mas o que eu sempre temia era a essência. Então, a Jusce não perder a essência de São Francisco, a essência de Cristo, de São Francisco, aquele que faça poucas coisas, mas as faça bem, sabe?